Cultura Racional, Universo em Desencanto, sexto fascículo da tréplica, página 97. A energia racional elimina os efeitos magnéticos da natureza, de tudo e de todos, isolando por completo o fim do magnético. Tudo que é natural brilha naturalmente com a natureza, e tudo que é artificial é contrário à natureza. Porque o artifício só produz malefícios, é um exagero do natural. Passou dos limites naturais, entrou em um campo fora da natureza. E o que está fora da natureza é prejudicial, porque é contra a natureza. E estando contra a natureza, está contra si mesmo, porque o natural tudo é e o artificial nada é. O artifício provém de um modo que prejudica. É contra o natural. O artifício implica no envenenamento da natureza. A natureza não criou artes. Quem criou as artes foram os filhos naturais da natureza. Existem as artes naturais, que é tudo necessário para a composição da vida. Mas também existe o artifício mau, é o artifício que prejudica a vida. Tem o artifício bom, que é o necessário para compor a vida. O artifício bom deixou de ser artifício por ser uma coisa natural para compor a natureza do animal racional. Mas tem o artifício mau, esse é que é contra a natureza. É o que envenena, é o que destrói, é o que faz mal aos seres, é o que prejudica os seres. O artifício mau está contra o natural da natureza. E o artifício bom, que não é artifício, é uma coisa essencial para compor a vida. No artifício bom, para compor a vida, enveredaram para o artifício ruim, para a destruição da vida, com o artifício mau. É o que destrói a vida. Esse é que está fora do natural. O artifício bom é tudo aquilo que a vida necessita. Deixou de ser artifício porque é uma coisa natural da vida. Tudo que é natural é bom, é belo, é sublime, é lindo, porque só faz bem por ser natural. E o artifício mau só faz mal, só destrói. E o que faz mal está contra a natureza, porque todos renegam o mal. Todos precisam é do bem e não do mal. O mal, a causa dele existir, é o magnético. O magnético, em ação, se desenvolveu de uma tal maneira que hoje todos sofrem as consequências do desenvolvimento magnético. Antes de existir o desenvolvimento do magnetismo, não existiam males artificiais. Os males artificiais são completamente diferentes dos males naturais desenvolvidos pelo magnetismo. Os males naturais da natureza pertencem ao magnetismo. Antes de existir o desenvolvimento magnético, não existiam os males naturais da natureza. O magnético é que produziu as sementes dos males naturais com o seu desenvolvimento. O magnético tem o seu poder e tem os seus feitos, as suas plantas e os seus animais, que antes não existia. Com o desenvolvimento do magnético é que começaram a germinar os males naturais da natureza, e, com o tempo, o seu grande desenvolvimento. No tempo em que a Lua fazia um quarto só, não existia o desenvolvimento magnético. Quando começou a fazer o segundo quarto, o terceiro e o quarto, depois do quarto é que o magnético entrou em ação.
na formação de seus feitos, e daí o seu desenvolvimento, nascendo daí o princípio do artifício desnecessário, tendo o artifício necessário e o desnecessário. Tudo veio se desenvolvendo aos poucos, o magnético com os seus instrumentos na Terra, para o progresso do artifício desnecessário, sendo o magnético uma força destruidora, que o causador, um dos causadores da existência dos males, como existe no mundo espiritual, os espíritos bons e os espíritos maus. Os maus, orientação magnética, os bons, orientação elétrica, e daí surgiram os habitantes bons e os habitantes maus. Os habitantes maus, instrumentos do magnético, e os bons, instrumentos do elétrico. Então, daí começaram as confusões, o mal contra o bom contra o mal, surgindo aí as contendas e toda a confusão, porque o mal não se dá com o bom e o bom não se dá com o mal. É uma das causas de viverem em choques uns contra os outros. Um é de uma facção, outra é de outra facção, nascendo então a discórdia e a discordância entre todos. E há muito vem essa evolução progredindo de uma forma tal e fez com que todos ficassem confusos com a natureza por não conhecerem a causa e a origem de assim serem diferentes uns dos outros. O mal, a vontade do mal é só fazer o mal, e a vontade do bom é só fazer o bem. O mal não gosta do bem, e o bem não gosta do mal. Então criou esta confusão de uns contra os outros, e daí os entendimentos se tornaram muito vagos e muito passageiros. E ficou esta guerra do mal contra o bom, e o bom contra o mal. Mas o mal não pode com o bom. Vence sempre o bom, porque o mal por si mesmo, ele se destrói por ser mal, e o bom é construtivo. O mal nunca pôde com o bem acima do mal, porque o mal já é um destruído por ser mal, e o mal dura pouco por ser mal, e por isso acabou a fase do mal, a fase do animal racional. A fase do irracional continua, terminou somente a fase de animal racional. E a fase do mal continua, que é a fase do irracional, em destruição de si mesmo. Então venceu o animal racional, passando para a fase de recuperação, que é a fase racional. E na fase racional é a fase da volta de todos ao mundo racional. Agora, os que estavam na fase de animal racional, como bicho racional, esses que são instrumentos do magnético. Esses continuam nas classes inferiores, que o animal racional pega logo no livro, porque é racional, e o bicho racional custa a pegar e às vezes não pega, por ser instrumento do magnético. E os instrumentos do magnético é que elaboram a arte do mal. O animal racional da parte elétrica na elaboração do bem, no labor do fazer bem sempre, e o instrumento do magnético no labor do mal sempre. Mas o magnético para a fase racional de animal racional chegou no seu fim, e está aí o bem vencendo o mal. Os bons sobem e os maus descem, como costumam ver que existem pessoas piores do que feras brávias,
indomáveis, instrumentos do magnético, vão parar nos seus meios, nas suas casas, que é a magia negra. Já o bem tem pavor e horror, que foge com medo desses meios do mal. As pessoas que pertencem ao magnético prezam e veneram o mal, e as pessoas que pertencem ao elétrico prezam e veneram o bem. Esses é que são as causas dos causadores de existir o artifício da parte do mal, o artifício destruidor, o artifício monstruoso, venenoso, feito pelos instrumentos do magnético. E é por isso que as contendas existentes no mundo nunca cessaram de viverem dessa forma uns contra os outros. O bom tem coração bom, o mal tem coração mau, e tem o mal com aparência de bom. Tem duas personalidades, uma por dentro e outra por fora. Por dentro está o mal, está o veneno, e por fora está a doçura, está o bonzinho, está o santo, e por dentro está o demônio, a ferocidade. Pessoas que têm duas personalidades, por fora aparenta ser um santo e por dentro o diabo em figura de gente. E é por isso que as aparências enganam muito por quem ainda não está preparado para ver todos, por dentro e por fora. Mas, com o tempo, ficarão preparados para verem todos, por dentro e por fora. Porque depois de desenvolver o raciocínio, são iluminados pela luz racional, por estar ligado ao mundo racional, e daí nascendo a evidência racional em todos, e daí, por meio da evidência racional, vendo todos por dentro e por fora. Daí acabaram-se as aparências, e de forma que, no princípio, primeiro entrou a evolução elétrica. Muito mais tarde é que entrou a evolução magnética. Depois do magnético completamente desenvolvido, existia a ação magnética, mas era uma ação regulada. Com o tempo é que essa ação começou a desregular com a decorrência dessa ação. E tudo é assim, quando ainda está pequenino, está muito bem. Depois que cresce e se desenvolve, é que vai mostrar o que é. Mas sempre vencendo o bem, porque o mal, por si mesmo, ele se destrói, porque já é um destruído pela natureza, pelo mal de si mesmo, pela sua composição do mal, já está em ruínas, já está em liquidação de si mesmo. O mal dura pouco e o bem dura sempre. Todos procuram e todos querem o bem, e é do bem que todos precisam, que todos necessitam, e não do mal. Então, com a evolução do mal, criaram uma infinidade de nomes dos habitantes do espaço, instrumentos do magnético. Criaram nomes esquisitos: Lúcifer, Satanás, demônio, tudo isto instrumentos do magnético, que fazem tremendas barbaridades nos seus cerimoniais, nas suas cerimônias. Como tem no espaço, tem na Terra os instrumentos do magnético, que são os mentores das artes da parte do mal, mentores e criadores. Mas agora a humanidade está de parabéns, porque está aí na Terra a fase natural da natureza, a fase racional, e esta fase é a fase de recuperação do animal racional, deixando de ser animal para ser aparelho racional, e como o aparelho racional está ligado ao mundo racional, e ligado ao mundo racional,
voltam todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Agora, o bicho racional mas vai empurrado. Um empurra daqui, outro empurra dali, e assim muitos bichos serão recuperados. Porque o bicho é bicho mesmo, é teimoso, rebelde e turrão. Mas o bicho, bem trabalhado, muitos se salvarão. Bem trabalhado, querendo dizer bem orientado. O bicho vai quebrando, vai se lapidando e é recuperado também. E assim, para verem as causas da evolução dos seres que compõem esse mundo e essa vida que tanto era confusa para todos, que não sabiam o porquê da vida, muito menos o porquê de tudo, serem como são, diferentes uns dos outros, a causa do brigueiro no mundo inteiro, o mal contra o bom e o bom contra o mal. Então o brigueiro não cessava, nunca, a ponto de brigarem por tudo, às vezes pelas coisas mais insignificantes, e às vezes por nada, às vezes sem motivo, porque o mal cria motivos, porque o mal é diabólico. E dessa forma, a vida da humanidade era um verdadeiro inferno, todos penando, todos sofrendo, todos se maldizendo, uns contra os outros, brigas dos grandes, brigas dos pequenos, todos brigando, uns por isso, outros por aquilo, outros por aquilo outro, e assim a vida do ser humano era um verdadeiro inferno, um verdadeiro degredo infernal. Brigas até de deuses, religião contra religião, brigas religiosas, guerras religiosas, até os deuses brigavam. Nem os deuses tinham forças para se equilibrar e pregar a paz. Brigavam também igual a todos, e até hoje ainda brigam. O magnético em ação. E daí a vida se tornava em desequilíbrio infernal, desequilíbrio este que se multiplicava sempre monstruosamente, por o magnético querer ver tudo pegar fogo. O mal quer ver tudo em cinzas. O mal quer ver tudo em ruínas. O mal quer ver a destruição de tudo. O magnético imperando no meio dos bons, mas que agora chegou o fim dele e por isso está aí a fase racional. Chegou o fim do magnético, a anulação completa do magnético, chegou a energia racional, anulando assim todo o efeito magnético. O ponto final do magnético. A recuperação dos que estavam sob as suas influências e de toda a humanidade. E por isso está aí o fim do mal e vence o bem, a energia racional. Parecia que o mal não tinha mais fim, parecia que o mal ia destruir toda a humanidade, porque a humanidade não esperava mais a sua verdadeira salvação. Então, hoje todos felizes e contentes por chegar de repente a maior surpresa de toda a humanidade, a salvação de todos, porque da forma que estavam vivendo já se julgavam todos perdidos. O magnético em ação com seus instrumentos, destruindo tudo, e dessa forma ninguém contava mais com o bem, somente com o mal. Todos só esperavam dias piores. O magnético, a razão de tudo, mas agora está aí a energia racional para eliminar toda a ação magnética que estava sobre a humanidade, e por isso entrou a fase natural da natureza, que é racional. E a própria natureza, por ser racional, elimina os efeitos magnéticos, por o natural da natureza ser racional. Por a natureza estar ligada
a energia racional, por a natureza estar ligada ao mundo racional. Então, elimina o mal naturalmente. A maior surpresa de toda a humanidade, que já não contava mais coisa alguma de bom nem de bem, por ver todos brigando, tudo brigando, todos em confusões e todos tontos, sem saberem a verdadeira causa. A ação magnética, a causa de todos os males, porque não há efeito sem causa. Se existe o feito, é porque existe a causa, que deu consequência ao feito, e por isso não há efeito sem causa. E a causa dos males é o magnetismo, do exorcismo material e do exorcismo espiritual. Confusão e mais confusão de todos os tamanhos, de todas as maneiras e de todos os lados. Mas agora, aí está a energia racional para isolar o magnético da natureza na Terra e daí vindo a paz e a harmonia entre todos e a concórdia universal. A continuação dessas mensagens se encontra no 7º fascículo da tréplica.